E eu louvo a Deus, o João ter essa sensibilidade junto com esse projeto aqui, Luzeiro, né? Como que Deus usa tudo isso para a glória dele. Né, Bela? Esses temas são de alta relevância para a igreja, alta relevância para a nossa geração, os nossos jovens e adolescentes, não somente eles, nossos adultos, a gente que pastoreia, lida com isso de forma muito recorrente. Né? As pessoas chegam com demandas que parecem demandas muito pessoais, né? E grande parte das tensões que as pessoas apresentam no gabinete pastoral não são nem oriundas da relação com Deus, não é uma pressão em relação ao que tem que ser feito em Deus, geralmente. Geralmente as pessoas estão em tensão com o que a cultura exige delas, né, do que a nossa sociedade exige delas, elas acham que isso é uma coisa de Deus. Né, e ficam ansiosas, porque, de repente, mais do que antes de responder uma demanda de Deus, elas estão respondendo uma demanda da cultura mesmo. A exigência do mercado, querendo que você seja uma pessoa de sucesso, a exigência, às vezes, da família, que é que você seja bem-sucedido no trabalho, bem-sucedido na vida profissional, que você tenha grana, estabilidade, que você viva uma vida de classe média emergente feliz, né? Consiga fazer suas viagens no final do ano, tem que estar bem na escola. Então, a grande parte das angústias do cristão moderno, do cristão de hoje, são angústias produzidas pela cultura, não são angústias nem em relação a quem Deus é ou o que Deus espera das pessoas. Né? E é muito triste a gente ver cristãos cativos das forças culturais do nosso tempo, né, cativos das forças culturais e sociais que estão presentes na nossa sociedade, e não conseguir encontrar recursos no Evangelho, recursos no cristianismo, para responder à altura os desafios da vida do dia a dia. Bom, gente, lá na nossa comunidade de fé, na Igreja Esperança, onde nós pastoreamos, a gente tem uma preocupação assim, quase permanente de tentar fazer uma ponte entre o que o cristianismo, como que o cristianismo responde aos desafios da vida comum. Né? Claro, os desafios do nosso jovem na universidade, os desafios do nosso jovem no mercado de trabalho e também os desafios do homem, do ser humano, adulto, né, e já na terceira idade, não importa a faixa etária, com as exigências mesmo do nosso tempo. E como que o cristianismo consegue responder de forma eficiente essas demandas, esses desafios, as pautas que estão aí nas nossas timelines aí no Facebook, Twitter ou outras redes sociais, em que a gente percebe permanentemente o cristianismo sendo desafiado ou exigindo, ou as pessoas exigindo do cristianismo uma resposta para algumas pautas que são muito comuns. Eu poderia citar algumas, né? A pauta de gênero, as pautas ligadas ao movimento feminista, pautas ligadas ao ateísmo, questões políticas que estão aí muito recorrentes, terrorismo, imigração, refúgio, pobreza, né? E são pautas que estão muito fortes, porque as redes sociais elas criaram esse poder, né, de participação democrática sobre vários temas, né? Que, claro, se ela ampliou, né, o potencial de participação democrática das pessoas em relação a vários assuntos, né, por outro lado, ela também democratizou a estupidez, né, gente? Então hoje a gente tem um monte de tolo especialista em um monte de coisa que não é especialista. Né? Então a gente tem que também aprender a lidar com esse problema da estupidez em massa, né, que agora a tolice agora ela é gigantesca também. Mas, claro, a gente também tem nisso tudo uma ferramenta absurda para a gente expandir ideias, compartilhar reflexões, levantar pautas. E a igreja, mais do que nunca, pessoal, ela tem que estar preparada para dar respostas adequadas, sábias, inteligentes, e não simplesmente respostas, porque a gente acha assim, o cara falou lá, né, que, não, eu acho que orientação sexual ou questão de gênero depende do que uma pessoa sente. E a gente não pode, e que sexo ou gênero, seja lá o que for, ou identidade sexual, ela é construída socialmente. Né? Aí você vai lá e cita Romanos 1. Pô, bacana, é verdade. Paulo fala em Romanos 1 que os homens desonraram seus corpos entre si, as mulheres entre si, cometendo torpeza homem como mulher com mulher. Mas isso não quer dizer, não comunica absolutamente nada para esse indivíduo que está aí, né, tentando construir identidade em cima de pulsões sexuais. Então a gente sabe que a verdade cristã é como o sexualismo não condiz com o que Deus espera para o ser humano. É verdade, a gente tem um versículo bíblico, mas um versículo bíblico solto assim, né, não comunica absolutamente nada. Então a gente tem que ser mais criativo. A gente tem que partir do princípio bíblico, óbvio, o próprio texto de Paulo em Romanos, mas a gente tem que ter uma capacidade de construir um argumento que as pessoas vão falar assim, poxa, então é por isso que a Bíblia diz isso que diz em Romanos 1. Então você tem que dar um contexto. Né? Eu gosto muito de citar o exemplo de Paulo em Atos 17, né, quando Paulo está em Atenas, visitando os gregos ali, pregando o evangelho para os filósofos gregos. Paulo ele praticamente faz um sermão inteiro
baseado na literatura grega, citando os poetas gregos, citando a cultura grega, né, justamente para criar as pontes que ele precisava criar com o evangelho. A gente chama isso de contextualização. A coisa que mais falta para o cristão hoje é contextualização. O que é contextualização? A capacidade de traduzir a verdade cristã de uma maneira que as pessoas consigam entender. Né? De uma maneira que as pessoas falam assim, nossa, o cristianismo até que faz algum sentido. Né? Pois é. Então, esse é o nosso desafio, tá, gente? Esse é o nosso desafio. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Na verdade, esse foi um tema que eu tratei na conferência Cristianismo Autêntico esse ano. Nós dedicamos esse ano para falar sobre Reforma Protestante. Estamos aí celebrando os 500 anos da Reforma esse ano, né? Da Reforma Protestante, lembrando aí de Martinho Lutero, afixando as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, né, ali denunciando os abusos da igreja católica romana, principalmente em relação à obra de Jesus e a suficiência da obra dele, né, e a gente fez uma série de reflexões esse ano no Cristianismo Autêntico, em que a gente aplicou os princípios da reforma com os problemas da igreja evangélica contemporânea. Né? E eu entendo que hoje um dos grandes desafios da igreja e a gente ouve isso muito por aí, as pessoas dizendo assim, a igreja precisa de uma nova reforma, né? A igreja precisa de uma nova reforma, porque a igreja está passando por algumas dificuldades, algumas ênfases que são desproporcionais e tudo. E eu vou trabalhar um pouquinho aqui com vocês, um dos problemas que eu acho que não é só do cristianismo, não, é um problema da sociedade brasileira, da sociedade no mundo, mas que, de alguma forma, tem criado raiz dentro do nosso ambiente evangélico em muitos segmentos, né? E às vezes o cristão mesmo vive isso sem perceber que ele está vivendo, né? E reproduz isso como se fosse cristianismo, e a gente vai ver daqui a pouco que não é. Bom, eu queria rapidinho mencionar um sociólogo cristão, muito importante, chama Christian Smith. Ele é um pesquisador, muitos anos ele trabalha aplicando as ciências sociais para entender algumas questões do cristianismo, e ele é professor da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, e ele fez um livro, gente, um livro extraordinário. Esse livro é um clássico já para muitos cristãos, porque ele foi uma pesquisa gigantesca que ele fez nos Estados Unidos. O livro chama Soul Searching, tipo, almas que buscam, né, ou pessoas que buscam. Aí ele vai dizer um pouco sobre a vida espiritual e religiosa dos adolescentes americanos. Gente, foi uma pesquisa gigante que o Christian Smith fez nos Estados Unidos, só com adolescentes. Ele investigou aí por volta de 10 mil adolescentes em várias cidades americanas, em contextos sociais e culturais diferentes, alguns em ambientes muito religiosos, outros em ambientes mais secularizados. E ele pegou adolescentes de várias religiões. Então ele entrevistou adolescentes judeus, adolescentes católicos, protestantes, adolescentes de famílias ateias, né, esotéricos, gente ligada às religiões orientais, budistas, né, muçulmanos. E na medida que ele foi fazendo uma entrevista, e o objetivo dele era analisar como que era a busca espiritual desses adolescentes, lembrando que a pesquisa foi feita entre 2001 e 2005, ou seja, relativamente agora, né? O objetivo dele era detectar como a religião afeta as decisões morais ou o pensamento moral desses adolescentes, ou seja, né, em que medida a religião afetava as escolhas em termos morais, tipo assim, os valores morais que esses adolescentes carregavam sobre sexo, sobre violência, sobre abuso, sobre trabalho escravo. Então tinham vários tópicos que ele explorou na pesquisa dele. E, basicamente, era identificar, esse é o ponto mais forte dele, identificar como que esses adolescentes percebiam a importância da religião ou da espiritualidade. O que era Deus para elas? Deus existe? Como é que ele opera? Como que ele faz as coisas da nossa vida? Por que ele faz? Como é que a gente responde a essas questões religiosas e espirituais? Repito, a pesquisa foi feita com vários adolescentes de vários contextos religiosos, não foi só evangélico. Ele pegou evangélicos, pegou católicos, judeus, muçulmanos, adolescentes de vários contextos sociais e contextos religiosos, justamente para ter uma amostragem precisa sobre esses tópicos que eu destaquei aqui, né? A busca espiritual, até que ponto a religião afeta o pensamento moral, o que esse adolescente considera que é certo e errado, e identificar o que eles entendiam sobre a religião, sobre espiritualidade, né, sobre Deus, enfim. Gente, após uma pesquisa sistemática,
que envolvia uma entrevista direta com cada um desses adolescentes, foi uma equipe enorme que trabalhou na pesquisa. O Smith chega à conclusão, atenção para isso, de que os adolescentes americanos, em geral, independentemente, olha que chocante, independente da religião deles, independente se ele era judeu, muçulmano, evangélico, protestante, não importa, católico, independente disso, que os adolescentes americanos compartilhavam de uma religião igual. Eles tinham uma religião igual. Olha que coisa assustadora. Tipo assim, ué, como assim uma religião igual? Um é muçulmano, o outro é judeu, o outro é cristão. Mas assim, quando ele pesquisou, na medida que esses adolescentes iam respondendo à entrevista sobre questões sobre quem Deus era, o que Deus faz, a gente vai ver daqui a pouco algum desses tópicos, no próximo aqui, o resultado, né? Ele percebeu que havia um discurso comum religioso, havia uma confissão, quase uma confissão de fé religiosa igual entre todos os adolescentes americanos, não independente da religião deles. Tipo assim, se ele fosse ateu, não ateu, mas ele pegou, né, mas o judeu, muçulmano e o evangélico, os três tinham uma impressão sobre Deus muito parecida. Muito parecida. Aí você fala, mas são de religiões diferentes. Sim, mas o modo como eles concebiam quem Deus era, ou como eles esperavam que Deus operasse na vida deles, ou como eles respondiam ao fato de Deus existir, ou para que Deus serve, a resposta era igual. Independente de qual segmento religioso esses adolescentes eram. E aí ele percebeu que entre esses adolescentes, a fé deles, ou a religião deles, não era necessariamente o protestantismo, o catolicismo, o judaísmo, ou outra religião qualquer. Mas que eles eram adeptos de uma confissão de fé não sistemática porque ela não é oficial, né? Que ele deu o nome, o Christian Smith, eu vou explicar essa expressão, ele deu o nome para isso, dessa religião não confessada publicamente, mas que todo mundo acredita, pelo menos entre os adolescentes, a maioria acredita, ele deu o nome de deísmo terapêutico moralista. E eu vou explicar um pouquinho o que significa isso. Só explicar esses três termos. Deísmo terapêutico moralista, foi o nome que ele deu. O que é deísmo, tá, gente? Deísmo, a gente tem que fazer uma distinção aqui entre ateísmo, teísmo, com T, e deísmo, com D. Tá? Então, repetindo. Ateísmo, teísmo e deísmo, com D. Tá? Qual é a diferença entre esses três? O ateísmo é óbvio. Né? Pessoa que não acredita que Deus existe. E ela tem uma convicção da não existência de Deus e defende isso, ou minimamente acredita nisso para ela. Deus não existe, ok? É o ateu, o ateísmo. O teísmo são pessoas que acreditam que existe Deus e que esse Deus se relaciona de forma pessoal com as pessoas. Então, cristãos, por exemplo, são teístas. Cristãos são teístas. Judeus deveriam ser teístas. Muçulmanos são teístas. Né? Nós acreditamos num Deus que existe, criou o mundo, controla essa realidade que nós vivemos, mantém isso funcionando, né? E ele é um Deus presente. Ele se relaciona intencionalmente com seus fiéis, com seus servos, ok? Seus adoradores. E o deísmo, com D, acredita que Deus existe, mas não acredita que necessariamente Deus é necessário. Deus é necessário. Deus pode ser um Deus que criou o mundo que nós conhecemos como um grande relógio, deu corda no relógio e foi embora. E deixou o mundo funcionando normalmente, automaticamente. Então, passarinho canta porque Deus deu corda nisso tudo, né? Passarinho canta porque Deus deu corda. O sol gira aí porque tem uma lei física que mantém isso funcionando. Mas Deus não necessariamente tem que estar envolvido nisso. E a nossa vida humana aqui é por nossa conta. A gente resolve esse pepino aqui. Então, sobre as decisões que a gente tem que tomar, o modo como a gente opera na vida e tal, é determinado pelas nossas escolhas e Deus não interfere nisso. Tá? Gente, durante, quem estudou um pouquinho de história aí, deve lembrar do movimento do Renascimento, Revolução Francesa. Nós tivemos vários filósofos importantes nessa era que vieram do cristianismo e abandonaram a noção teísta de Deus e abraçaram o deísmo. A gente pode citar aqui o nome famoso de René Descartes,
que falou aquela frase, penso, logo existo, né? Que muita gente já ouviu por aí. René Descartes, por exemplo, ele era deísta. Francis Bacon, que é o pai, né, da ciência moderna, do empirismo moderno, Francis Bacon dizia que Deus, se ele existe, ele é dispensável na hora de fazer ciência. Então a gente não precisa acreditar num Deus pessoal, porque, claro, a gente pode até ver que tem coisas que Deus fez, mas Deus não está mais aqui, agora é com a gente a gerência desse mundo, né? Então, só para definir o deísmo aí, né? Primeira palavrinha aqui. Terapêutico por quê? Terapêutico diz respeito à terapia mesmo, alívio de uma dor. A terapia como alívio de uma dor, o alívio de um desconforto. Tá? E moralista, porque diz respeito a valores morais, a noção do certo e errado. Então, o que ele vai. Esses 3 pontos são fundamentais para a gente entender essa religião comum, não confessada, entre judeus, cristãos. E eu acho que no Brasil, se fizesse com espíritas, ia dar uma coisa muito parecida também. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, pensa aí, deísmo. Deus existe, mas é impessoal. Ele não precisa estar aqui o tempo inteiro na minha vida. Tá? Então, um Deus que está distante da nossa realidade. É terapêutico porque está em busca de alívio, de desconforto, do sofrimento, alívio das contradições internas, das tensões da vida, de qualquer tipo de dor ou sofrimento humano. E moralista porque é baseado em comportamento correto. Tá? Baseado em comportamento correto. Vamos caminhar, então. Como que seria, então, essa religião não oficial entre os adolescentes americanos? Quais são as características principais dela? Primeiro, para esses adolescentes, em geral, na hora das entrevistas, eles tinham algumas respostas comuns. Por exemplo, sobre quem Deus é. Se eles acreditavam realmente que Deus existia. A resposta, em geral, era: existe um Deus que criou e organizou o mundo e observa os homens na terra. Beleza. Problema nenhum. Até aí, nós estamos todos juntos. Aí, a segunda conclusão da pesquisa, que para esses adolescentes, Deus quer que as pessoas sejam boas, agradáveis e gentis, umas com as outras, exatamente como ensinado na Bíblia e pela maioria das religiões. Ok, tranquilo. Número 3. Para esses adolescentes, o objetivo central da vida é ser feliz e se sentir bem. Se sentir bem sobre si mesmo. Tá? Esse seria o objetivo central da vida humana. Então, repito, todos esses adolescentes de diferentes religiões acreditam predominantemente no que a gente está lendo aqui. Que o objetivo central da vida é ser feliz e se sentir bem sobre si mesmo. Número 4, Deus não precisa estar particularmente envolvido na vida de alguém, exceto quando Deus é necessário para resolver algum problema. Tá? Então, assim, Deus é alguém que você só recorre a Ele quando tem um pepino. Quando não tem um pepino, né, eu não preciso de Deus, eu dou conta da minha vida. Então, as minhas escolhas amorosas, as minhas escolhas relacionadas à carreira, né, as minhas escolhas relacionadas ao trabalho, à educação, ao dia a dia, são baseadas na minha competência pessoal ou na minha possibilidade de conseguir fazer boas decisões ou não. Mas se der errado, se der treta, eu recorro a Deus e peço ajuda a Ele. Tá? Número 5, boas pessoas vão para o céu quando elas morrem. Ponto. Tá? Ô, gente, vocês estão aí diante de uma religião ecumênica. Uma religião ecumênica. Ecumênica por quê? Porque se você entrevista um adolescente evangélico, você entrevista um adolescente muçulmano, entrevista um adolescente judeu, em geral, nos anos aí de 2001 a 2005, eu não acho que hoje o resultado seria diferente, você obteria esse tipo de fé aí, que é uma fé comum, independente se o sujeito é evangélico ou não. Tá, você pode ser uma pessoa mais esclarecida, mais educada, você pode ter críticas a vários desses tópicos aqui. Mas eu não duvido que a gente teria hoje, no Brasil, que está caminhando para um Brasil aí já meio pós-evangélico, né? Eu não sei se a gente teria resultados muito diferentes ou se nós teremos resultados muito diferentes na medida que os anos forem passando aqui no Brasil. Tá? Porque isso aqui, é claro, a gente está falando de um Estados Unidos, que já foi evangelizado muito antes de nós, já está passando da fase, já está entrando numa fase que eles chamam pós-evangélica de fato,
né? Basta a gente acompanhar os jornais para a gente ver quem é que tem força política hoje, por exemplo, nos Estados Unidos. Quem tem força política nos Estados Unidos não é tanto mais o cristianismo, né? São outros movimentos. Então a gente está vendo um Estados Unidos se secularizando. Se secularizando significa o quê? Um Estados Unidos que está se tornando cada vez mais, o americano está se tornando cada vez mais um indivíduo independente de quem Deus é. Lembrando que os Estados Unidos é um país que foi fundado, os pais fundadores americanos eram basicamente cristãos, né? E a cultura cristã, principalmente evangélica, tem um peso formativo muito grande na cultura americana, ou pelo menos teve. Agora isso vem enfraquecendo exponencialmente. Assim, cada dia mais isso está ficando recorrente. Bem, vamos caminhar aqui. Vamos falar um pouquinho desse deísmo aí. Eu citei já uma definição bem rapidinha aqui, mas vou fazer uma citação direta, inclusive um livro que eu recomendo pela editora Vida Nova, uma introdução à cosmovisão, do Craig Bartholomew e do Gohen. Muito bom o livro, muito bom, muito didático, inclusive. E ele vai falar o seguinte: o que é o deísmo? O deísmo é uma fé não humana que a cosmovisão iluminista consagrava com aí o chamado deísmo. O deísmo é uma fé de transição entre o cristianismo e uma cosmovisão radicalmente secular. Então pensa nisso. O nosso mundo está se tornando cada vez mais secular. O que significa o secularismo? Deus é dispensável da forma mais radical, né? Só que para você romper com o cristianismo, e fazer um movimento para o secularismo radical, você precisa de uma teologia intermediária aqui. Você precisa de um negócio aqui no meio. Para você não fazer aquela coisa muito chocante, né? Você tem que fazer... Sabe a história do sapo lá na panela de água quente, né? Você joga o sapo na panela de água quente, o sapo pula, né? Porque ele se queima ali, ele pula fugindo da água quente. Mas se você colocar o sapo lá na água geladinha, ou ambiente, e for ligar o fogão e começar a esquentar a água, ele morre assado, cozido. Porque o corpo dele vai se adaptando à temperatura gradual, quando ele assusta, ele está morto lá, cozido dentro da panela, né? Então a melhor forma, às vezes, de você fazer com que as pessoas incorporem uma nova visão de mundo é você fazer uma transição suave. Até quando você assustar, já está dentro daquele novo contexto. Então, o deísmo, gente, é um movimento de transição entre uma fé consciente num Deus pessoal que criou todas as coisas, ao ateísmo total. Então, você coloca alguma coisa ali no meio. Então, tem cristãos hoje que são deístas, já são deístas e não sabem. Já estão na transição para o secularismo e não sabem disso. Não sabem por quê? Porque, vou dar um exemplo. O pastor Augusto Nicodemos fala muito sobre ateísmo prático, né? O ateísmo prático é quando você confessa Jesus, vai na igreja, louva o Senhor, reconhece que Deus é o Criador, aleluia, Ele é muito bom, você arrepia no culto, né, chora, louvorzão, né, o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor, né, dá vontade de correr, dá vontade de pular. E aí você fica ali naquela ferveção, mas aí quando você vai para a segunda-feira, você opera como qualquer pessoa não cristã. Você encara a sua vida como se Deus estivesse ausente da vida, né? Você não reconhece que Deus tem uma relação com o seu trabalho, com os seus estudos, com a arte que você consome, com a música que você ouve, com o dia a dia, com o convívio social, a sua relação com a família, com o que você come. Deus está desintegrado de tudo na sua vida. Você só vai lembrar dele no próximo domingo. Então você vive segunda a sexta, ou segunda a sábado, né? Sábado, se você não vem no luzeiro, mas de segunda a sexta, né? Então, de segunda a sexta, você se relaciona com Deus, né? De segunda a sexta, se relaciona com Deus como se Deus estivesse ausente da sua vida. Como se ele não tivesse nada a dizer sobre questões concretas da nossa existência, sobre vocação, cultura, trabalho, atividade intelectual, gestão, não importa. Você opera essas coisas como se Deus não tivesse nada a ver com aquilo. Deus não tem nada para me dizer a respeito do que eu faço na vida. Olha, isso é uma espécie de deísmo. Por que uma espécie de deísmo? Não sei se você se lembra que eu falei da definição antes. O deísta acredita que Deus existe, mas que ele não interfere no mundo. Ele não tem relevância para a vida. Deus é dispensável. Ora, se tem alguma área da sua vida que você acha que Deus é dispensável, você já é um deísta. Já é um deísta. Você está em transição entre uma fé profunda e pessoal em Deus e a completa dúvida sobre se Deus existe ou não. Então, atenção para isso. Atenção para isso, porque as forças da nossa cultura são mais brutais do que você imagina. Mais brutais do que você... São mais sedutoras do que você imagina. Então, lembre-se, você pode ser uma perereca, um sapo, numa água que está esquentando gradativamente. Então, fique muito esperto com as forças da nossa cultura. Então, é uma fé de transição.
né, para o secularismo. De acordo com a filosofia deísta, Deus já havia desempenhado seu papel ao criar a ordem natural. E pode-se agora, com segurança, deixá-lo de fora, como um fator no presente. O deísmo é a última concessão à religião. Olha que forte isso aqui. O que o deísmo é? O deísmo fala assim, tá bom, já que a gente não pode eliminar a religião de uma vez, nós vamos dar alguma concessão para a religião. Vamos falar o seguinte, a religião é importante porque fala que Deus criou e ela tem até um papel social bom, porque mantém as pessoas moralmente educadas, sob controle. Já vi pessoas falando isso muito, assim, deixa o fulano de tal, ele está indo para a igreja, que bom, ele não está roubando, não está matando, não está estuprando, né? Então, já viu? Aí o pessoal olha para o cristianismo como se fosse assim, não, o cristianismo tem uma função social boa, mantém as pessoas moralmente sob controle. Vou abrir essa concessão para o cristianismo, né? Mas a pessoa que fala isso é pragmática, não está nem aí para o que o cristianismo propõe. Ele tem uma função, beleza? Ok. Mas Deus é dispensável. Né? Para muitos, Deus é dispensável. Então, atenção para isso. E aí o Christian Smith vai dizer o seguinte, finalmente, deísmo terapêutico moralista é sobre a crença em um tipo particular de Deus, não é necessariamente o Deus do cristianismo. É um tipo particular de Deus. Quais são as características desse Deus, dessa fé comum aí entre os adolescentes dessas religiões? Tá? Ele é um Deus que existe, que criou o mundo, mas ele define a ordem moral geral. Mas não é um Deus que esteja particularmente, pessoalmente envolvido nos assuntos de alguém. Especialmente assuntos que alguém não gostaria que Deus estivesse envolvido. Entendeu, né? Na maioria das vezes, o Deus desse tipo de fé se mantém a uma distância segura. Né? Você mantém ele enjaulado, né? Domesticado, sob permanente supervisão. E aí, quando às vezes você tem um perrenguinho, você resolve quem resolver um problema, passar na prova, né? Aquele perrengue lá, a provinha de física desgramada, né? Aquele perrengue que você está passando aí com a namorada ou o namorado. E aí, de repente, você tem que recorrer a Deus para lhe dar algum tipo de sentido aí, né? Para a sua vida, ou um alívio para alguma atenção, né? E aí você recorre a Deus. Mas é um Deus que está mantido a uma distância segura. A uma distância segura. Ô, gente, quem já leu C.S. Lewis, né, quem não leu já viu pelo menos o Crônicas de Nárnia, né? O C.S. Lewis, ele gosta muito de retratar Deus de uma forma selvagem, né? Eu acho isso fascinante no C.S. Lewis, né? E não sei se você sabe, é por essa razão que Cristo é representado como Aslan, né, nas histórias dele. Bom, isso não tem no filme, mas para quem lê o livro, tem um determinado momento que a Lúcia, ou Lucy, né, em português ficou Lúcia, mas em inglês é Lucy, a Lucy chegou para o Aslan, e meio assustada, porque era um leão, né? E leão é fera, né, selvagem, da selva, indomável. E aí ela vai e fala assim para o Aslan, posso te fazer uma pergunta? Ele, pode, Lucy. O Aslan responde, vem cá, você é uma fera, e você come pessoas? Aí ele foi e respondeu, sim, às vezes eu como pessoas e até crianças. Né? Tipo assim, e até crianças às vezes. E aí é engraçado, porque de repente você fala assim, poxa, mas é Aslan, né? Mas ele é Deus. Como é que ele pode fazer isso? Gente, esse é um ponto importante. Assim. Ali, naquele momento, muito sutilmente, o C.S. Lewis está dizendo assim, essa é a fronteira entre o poodle e um leão. É a fronteira entre o poodle e o leão. Para ser um pouco mais objetivo, é a fronteira entre um Deus que você controla e um Deus que controla todas as coisas. É a fronteira entre um Deus, atenção para isso, entre um Deus previsível porque você controla, e um Deus imprevisível, que você não controla, porque ele é soberano. É a diferença entre um Deus que você ora para ele dizendo, seja feita a minha vontade, e um Deus que você ora dizendo, seja feita a tua vontade. Essa é basicamente a distância entre um Deus do deísmo, que está comodamente a uma distância segura da nossa vida, ok? E o Deus do teísmo cristão bíblico, que controla a história, controla a realidade e faz tudo o que lhe convém, e ele não é arbitrário por fazer isso, ele é sábio e responsável no poder que ele possui,
é amoroso, ele sabe como usar, né, a sua onipotência, a sua onipresença e os poderes e atributos que estão disponíveis a ele para promover aquilo que envolve a glória dele. Ele faz isso de forma muito responsável. E um Deus que é imagem e semelhança das minhas expectativas, daquilo que eu acho que Deus deveria ser. Ô, gente, atenção para um outro detalhe. Muitas vezes, filhos de cristãos que cresceram num lar evangélico possuem uma péssima impressão sobre quem Deus é, porque Deus é expresso para esses filhos pelo modo como os pais se comportam com eles. E isso não é coisa rara. Tá? Isso é muito comum. Então, às vezes, filhos têm experiências religiosas muito frustrantes, ou espirituais muito frustrantes, porque o Deus que lhes é apresentado no modo como os pais vivem espiritualidade cristã é doentia. É distorcida. Não é muito raro essas crianças ou esses jovens, ao se tornarem um pouco mais maduros, tomarem a decisão, por exemplo, de rejeitarem esse Deus. Porque, infelizmente, Deus foi mal comunicado pelos pais para esses filhos. Né? Tudo bem, você pode até falar assim, mas não, mas eles iam para a igreja junto com os pais, os pastores da igreja eram muito competentes, eles eram uma bênção, pregavam a verdade, mas o modo como essa família vive Deus na sua realidade privada, no dia a dia, é de um deísta ou de um moralista. É de um Deus que não é claramente aquele Deus que está revelado nas Escrituras. Aí depois essa criança fala assim, eu não acredito em Deus. Às vezes ela está sendo muito honesta, porque o Deus que ela não acredita é o Deus que ela viu em casa, que não é necessariamente o Deus que está revelado nas Escrituras. Né? Então, às vezes, o que a gente chama de ateu, por aí, né, é um ateu com razão, porque um ateu em relação a um Deus que não é necessariamente o Deus que está revelado nas Escrituras. É o modo como as pessoas comunicam Deus para as pessoas. Um Deus que está aí, gênio da lâmpada, né? O Deus Papai Noel, né? Que está aí, você faz se você comportar bem durante o ano, ganha troféu joinha. Eu faço isso com meu filho, né? Quando ele se comporta, ele não faz xixi na cama, eu falo, filho, troféu joinha. Aí, com efeitos especiais. Aí eu faço com efeitos especiais. Então, assim... Não, às vezes Deus é o Deus Papai Noel, né, que dá, poxa, você se comportou muito bem, parabéns, eu me agradei de você. Né? Como se Deus tivesse uma demanda permanente de se agradar da gente. A grande verdade, pessoal, é que Deus se agrada só da obra do Filho dele. Fato. Deus se agrada da obra de um só, que é a obra de Jesus. A única forma que a gente tem de se tornar aceito perante Deus é se a gente está em Jesus ou não. Né? Se a gente está em Cristo ou não. E a gente não impressiona a Deus pelo que a gente faz. Né? E tem gente que ainda acredita nisso, tá? Será que se eu cantar assim, Deus vai se agradar do meu louvor? Não, gente, Deus se agrada do Filho dele. E Deus se agrada de tudo que é feito no Filho dele. Né? Se a gente fizer alguma coisa fora do Filho, é obra morta, gente. A Bíblia dá um nome para isso, obra morta. Obra morta, não tem nenhum sentido. Pode ser a coisa mais digna, mais bonita, tecnicamente fantástico. Você colocou o timbre certo na guitarra, o pedal certo, sincronizou, a bateria é eficiente, a música é bonita, os vocais são afinados. É em Cristo? Não. Então esquece, é obra morta. Né? É obra morta, é trapos de imundícia, como diz lá o profeta Isaías. Não tem nenhum sentido. Agora, é feito em Cristo, para glorificar Cristo, é fundado no que Cristo é e no que Cristo fez, né? Então é obra de Cristo. Glória a Cristo. E o homem? Eu não ganho uma glorinha, não? Não, meu irmão, só Jesus que ganha. Infelizmente, Jesus não está disposto a ser um instrumento para autoajuda. Ele não está muito afim disso, não. Né? Jesus não trabalha com autoestima, gente. Jesus trabalha com outros critérios. Né? Enfim. Mas vamos caminhar. Então, o deísmo, gente, trata Deus como um Deus ausente. Isso é muito sério, porque a gente pode lidar com a vida como se Deus não estivesse presente nela. Grande parte da nossa vida como se Deus não tivesse interesse com aquilo. Né? A noção de criação, por exemplo, olha que coisa importante. Para esse indivíduo, que é deísta, existe a natureza não precisa necessariamente de uma operação de Deus para funcionar, porque ela é sustentada por leis impessoais. É óbvio que nós cristãos reconhecemos que existem leis na criação dele. Né? A gente está aqui, graças a Deus, numa cadeira, porque existe uma lei da gravidade que mantém a gente assim. Porque se ela for suspensa, a gente começa a flutuar aqui, né, gente?
Então, isso só é possível porque existem leis físicas. As leis eletromagnéticas, por exemplo, que são um mistério da física, mantêm cada partícula do seu corpo funcionando. Se não mantesse, você teria desintegrado. Você teria desintegrado. Essa consistência física só é possível por causa de uma série de leis que Deus colocou na criação. Mas, claro que nós acreditamos que Deus pôs leis previsíveis, em certa medida. Mas essas leis estão aí porque elas estão sustentadas por um Deus pessoal. Um Deus, como diz Hebreus capítulo 1, verso 1 em diante, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas. Pensa nisso. Todas as coisas são sustentadas pela palavra dele. É como se você, assim, fosse assim, você deu uma última respirada aí, né? Mais uma. De novo. É como se Deus estivesse o tempo inteiro dando essa ordem permanente para você. Respire mais uma vez. Respire mais uma vez. Continue respirando. Ele sustenta todas as coisas pela palavra dele. Se ele parar de falar assim, não, a próxima respirada eu não quero que você dê. Entendeu, gente? É assim. É assim, entendeu? O negócio é assim. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do poder dele. Então, Deus sustenta a realidade. Atenção para isso. Deus sustenta a realidade. Para o deísta, essas coisas acontecem por questões biológicas, meramente físicas. Deus não precisa necessariamente estar envolvido com o evento da vida. Então, se ele não está envolvido, gente, para que você precisa trazer Deus, por exemplo, né, para questões bem simples? Por exemplo, por que você tem que ser grato pela comida que você come? Por quê? Por quê? Não tem graça nisso. Deus só deu corda no relógio e tudo foi no automático. Deus está pessoalmente envolvido com o pão que chegou na sua mesa, por que você precisa dar graças? E aí Paulo vem e diz, em tudo dai graças. Para você dar graças em tudo, atenção, como é que é simples isso, mas isso é libertador ao mesmo tempo. Se em tudo nós temos que dar graças, isso só significa uma coisa, que Deus está permanentemente agraciando em todas as circunstâncias da vida humana. Porque você só pode dar graças por alguma coisa que foi dada. Por alguma coisa que foi dada. Então, dou um exemplo. Você vai comer um pão. Você pode dar graças por um pão, ou deveria dar graças por um pão, por uma única razão. Porque uma série de eventos graciosos e pessoais de Deus fizeram com que aquele pão chegasse na sua mesa. Vamos pensar aqui, desde o sujeito que plantou o trigo, lá na Argentina, e Deus deu a chuva no tempo certo, a quantidade de sol no tempo certo, evitou que certas pragas atingissem o trigo, para o preço ficar razoavelmente acessível para você aqui. Olha que coisa louca. Tá, tudo bem, de repente o cara criou lá um medicamento, um veneno lá para matar uma praga específica, mas Deus deu sabedoria e ciência para fazer isso. Aí um fazendeiro foi lá, colheu aquilo, passou por um atravessador, alguém tratou aquele trigo, moeu, transformou em farinha de trigo, colocou numa saca, alguém criou um meio de transporte, vias que tornasse minimamente o preço competitivo para poder chegar esse trigo na padaria. O Deus criou um homem com uma habilidade para mexer com pão, na padaria, que é o padeiro, criou uma tecnologia chamada forno para assar o seu pão. Olha que piração. E aí, pela graça de Deus, ele te deu um emprego, ou alguém que tem um emprego para te sustentar, para que você tivesse condições de ter aquele pão quentinho na sua mesa no café da manhã, às 8 ou 9 da manhã, ou 7 da manhã, ou 6 da manhã, não importa a hora que você acorda, estava lá o pão. Uma aparição da graça diante dos seus olhos. E a gente lida com isso como se fosse uma coisa comum. Como se Deus não estivesse presente em nada disso. Como se o mundo que nós vivêssemos é um mundo em que Deus está afastado, ausente, acomodado numa sala isolada. Isso aqui é simplesmente a fruto do meu trabalho. A gente lida com isso como se fosse a coisa mais comum do mundo e como se isso não tivesse graça. Por isso que Paulo fala, a tudo dai graças. Porque existe uma cadeia de graça no mundo, existe uma rede de graça operando na criação de Deus, viabilizando o nosso sustento, viabilizando a nossa existência, as nossas relações, a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de fazer trabalho, de gerir as coisas. Isso é graça de Deus. Isso é misericórdia de Deus, não tem como você ser deísta diante disso. Eu queria citar aqui um sociólogo, um filósofo, na verdade, canadense, Charles Taylor. Ele fala uma coisa interessantíssima. Ele tem um livro, gente, muito difícil de ler, mas é muito importante, chama Uma Era Secular. Uma Era Secular, é um livrão. Eu li um comentário desse livro antes de ler ele, tá? Para vocês terem ideia, porque o livro é meio difícil mesmo. Mas ele tem umas coisas bem legais, umas sacadas bem legais. O Charles Taylor vai dizer o seguinte, o que caracteriza o secularismo?
O mundo secular, a nossa vida. Como é que você sabe que você está numa cidade ou num país secularizado, ou você está vivendo uma vida secularizada? Gente, só para você entender, você sabe de onde que veio a expressão secular? Essa palavra secular, ela vem de uma expressão latina, seculum. Seculum era uma palavra que os teólogos medievais, na Idade Média, usavam para se referir ao intervalo. Olha que loucura. O intervalo que existe entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. É uma linguagem religiosa. Então, o séculum, na visão dos teólogos medievais, é esse período em que Jesus está ausente do mundo. É o período entre a vinda dele primeiro e a segunda vinda dele. Esse período de intervalo do meio é chamado séculum, ou período, o século presente. A Bíblia até fala sobre isso, o século presente. O que é ser um secular? É alguém que vive esse período como se Cristo veio, mas ele foi embora, e ele vai voltar, a gente não sabe quando. Então, nesse período, eu vivo a minha vida como eu quiser. Eu vivo a minha vida como se Deus não estivesse presente mais no mundo. Afinal de contas, ele veio, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, e vai voltar um dia. Então, nesse período, nós damos conta da nossa existência. Claro que esse conceito foi se corrompendo e foi piorando ainda mais a situação. Porque as pessoas vivem agora como se não tivesse eternidade. Como se não tivesse um Deus soberano, eterno. Como se não houvesse um Cristo ressuscitado de fato e a presença permanente do Espírito na vida das pessoas. Então ele dizia que como você não tem transcendência, isso era o Charles Taylor que fala, o que é transcendência? Como você não acredita que tem alguma coisa além, transcender quer dizer aquilo que está além, né? Como você não acredita em transcendência, num Deus transcendente, o que te sobra? O imanente. O imanente é o mundo como nós conhecemos aqui, de forma objetiva, sensitiva. A gente vê parede, prédio, montanha, dinheiro, trânsito, né? Então só sobrou isso. E como o homem é um ser em busca permanente de sentido, gente, a gente acorda de manhã como um ser que, como diz o Agostinho, né? Agostinho tem uma frase linda, ele fala, o meu coração se encontra inquieto e ele não descansa enquanto não encontrar descanso em ti. Né? Então o ser humano é isso, o ser humano é um ser inquieto. Inquieto porque Deus criou o ser humano para buscar sentido nele. Mas como o homem ignora Deus, ele vai ter que buscar sentido em alguma coisa. Ele vai buscar sentido em alguma coisa. Onde ele vai buscar sentido? Vai buscar sentido na carreira profissional, vai buscar segurança nos relacionamentos, vai buscar segurança numa droga, vai ter que lidar com a dor, a angústia da falta de Deus. Então ele vai procurar algum dispositivo, algum recurso que lhe dê o mínimo de sentido existencial. Um mínimo de sentido para a vida. Então, como a gente busca inevitavelmente sentido para a vida, né, a gente vai olhar para onde? Deus não existe. Para onde você vai buscar? Vai buscar na imanência, em vez de na transcendência. Você vai olhar para a matéria, você vai olhar para o dia a dia, para o que está aí disponível na vida humana e vai apostar as fichas naquilo. Vai apostar a sua vida naquilo. Não. Se eu achar aquela pessoa XYD com essas características, eu vou ser uma pessoa feliz. Ah, não, eu vou ser feliz quando eu casar, tiver filhos e um bom trabalho que me dê estabilidade. Eu vou ser feliz se eu passar no Enem. Eu vou ser feliz, né? Eu vou ser feliz se eu ganhar muito dinheiro, ou vou ser feliz se eu fizer muitas viagens. Eu vou ser feliz se eu viver uma vida, tem gente que acha até assim, eu vou ser feliz se eu viver uma vida simples, que também é o oposto, mas não vai te salvar também. Minimalismo não salva, não, gente. Apesar de que o minimalismo pode ser um estilo de vida até adequado para o atual contexto. Mas não tem como se encontrar realização em estilo de vida. Né? Eu sempre faço uma crítica sobre o conceito de realização profissional, né? Que é essa tentativa da gente encontrar sentido total, plenitude, vida completa naquilo que a gente faz. Isso é ilusão. Ilusão. Você pode até ficar grato por um trabalho que você faz. Você pode sentir até prazer, em algum nível de prazer, numa produção, numa arte que você produz. Né? Mas realização é uma palavra muito forte. Realização significa chegar num estado de plenitude. Chegar na condição do real, por chama realização. Você chegou no real. Não é possível acessar o real, a fonte da realidade, né, pelo que você faz, pelo labor que você opera, pelo trabalho que você faz, pelas escolhas que você faz. Né? Na verdade, o real só é experimentado naquele que é a fonte da realidade, que é o próprio Deus em Cristo. Mas fora de Deus em Cristo não é possível experimentar plenitude existencial.
Então, gente, nós temos duas respostas humanas diante desse desespero da falta de sentido que o secularismo inventou aí e lançou para a gente tem que se virar com essa bomba agora, né? Porque ninguém consegue imaginar a vida fora desse negócio. Duas respostas estão em polos opostos. Uma resposta que a gente chama de racionalismo e a outra é o sentimentalismo. O que é o racionalismo, pessoal? Ora, se Deus era quem dava o sentido para a nossa existência, ou pelo menos deveria ser, né? Deus é a fonte de sentido. O sentido da minha vida só pode ser dado por aquele que está fora da existência. Por que isso? Gente, é óbvio. Se Deus criou o mundo, né? Se Deus criou o mundo, só Deus, só o Criador pode dizer para a criatura o que ela é. Vou repetir a frase. Só o Criador pode dizer para a criatura quem ela é. Criatura não diz para a criatura quem ela é. Você não vai achar a resposta para o sentido da sua vida olhando para a natureza, para a criação, para as relações humanas, para o dinheiro, e nem olhando para dentro de você mesmo, como muita heresia e muitas religiões orientais falam por aí. Muito esotérico fala por aí. E até crente fala isso por aí. O Deus que está adormecido dentro de você, eu já vi isso de crente falando isso. Né? O Deus que está adormecido dentro de você. Você escuta essas coisas por aí. Vocês são pequenos deuses. Né? Ué. O Kenneth Hagin falou isso no livro dele aí. Né? Tipo, que nós somos pequenos deuses. Então, de repente, você tem um recurso dentro de você que você encontra sentido para dar orientação para a sua vida, né? Ô, gente, não tem jeito. Criatura não diz para a criatura quem ela é. Só o Criador pode dizer para a criatura quem ela é. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Mas o problema é que o secularismo tirou Deus, correto? Deus está ausente. Deus não está no mundo. O que sobrou, então? Vamos buscar sentido ou na gente ou nas coisas. Não tem outra opção. Martinho Lutero, gente, Martinho Lutero, reformador da igreja, século XVI, ele criou uma frase que descreve perfeitamente o homem moderno. Ele dizia que o pecado fez o homem ficar curvado sobre si mesmo. Claro, se você estava com as mãos levantadas, olhando para o Criador, vendo ele face a face, lá no Jardim do Éden, o homem caiu, qual foi a primeira resposta dele? Deus não está presente, quero fugir dele, não é assim que está lá no Éden, o homem fugindo lá entre as folhas do jardim, lá entre as árvores do jardim, Deus procurando o homem fugindo, e aí Deus fala, por que você fugiu? Porque eu ouvi a sua voz e tive medo. Esse é o homem moderno. O homem moderno é assim, Deus está falando, ele está ouvindo, mas não está discernindo e está fugindo de Deus. É o homem contemporâneo. O que sobra para ele? Tentar buscar sentido na natureza. Ele pega a folha de figueira e se cobre. Ele pega a folha de figueira e se cobre, porque é a única resposta que ele pode dar, que é precária. É precária, mas é um homem tentando dar algum tipo de resposta. Então, o homem ele tem duas falsas soluções. A primeira delas, racionalismo. Não, se eu for tecnicamente, intelectualmente competente, eu consigo criar uma realidade que vai me dar plenitude e prosperidade. Então, pela minha capacidade racional, por isso racionalismo, a minha capacidade técnica, eu vou controlar o mundo e a gente vai conseguir extrair do mundo, pela tecnologia, a ciência e a razão, todos os recursos para ter uma vida feliz. Então, essa é uma tentativa de solucionar essa angústia. A outra tentativa, gente, é o sentimentalismo. O sentimentalismo, gente, ficou muito forte, principalmente a partir do século XIX, quando a gente tem o movimento romântico e depois, um pouco para frente, o Woodstock, o movimento riponga, nos Estados Unidos. Né? Porque o movimento hippie, basicamente, é uma reação ao racionalismo. Como ele acha o racionalismo um problema, porque fez guerras, né? Produziu a Segunda Guerra Mundial e tal, ele vai dar uma outra resposta. Não, o negócio é o que você sente. O negócio é o que você sente. Então, já que o nosso problema é com angústia, é essa dor interna, vamos ver pobre, mas fumando muita maconha, entendeu? Usando muito LSD, saca? Usando muita droga boa, droga, sabe, que dê um barato bacana, para a gente tornar a vida minimamente suportável. Tá bom, você pode ser um millennial, né? Essa geração agora, estatisticamente, é a geração que menos usa droga na história, por incrível que pareça. Apesar de os usuários de drogas de hoje não são da faixa etária da maioria de vocês aqui. Né? Então, por incrível que pareça, é a geração que fala, não, a gente quer ser natureba, vegano, entendeu? A gente quer ser natureba, vegano, não matar os bichinhos. Né? Fitness, exatamente. É outra vibe, gente. É outra vibe. Só que essa galera é a galera que, sim, é sentimentalista ao extremo. O que significa isso? São jovens com baixa tolerância crítica, como o João falou, porque tudo é na base do que ela sente.
Todas as decisões da vida dela não são baseadas em escolhas lógicas, mas são baseadas em sensações, em intuição. Intuição. Pode observar que no YouTube os vídeos que têm maior apelo são os vídeos que comunicam sentimento, comunicam a experiência, comunicam as sensações, né? Comunica, de repente, você tocar a realidade por algum meio. Eu brincava que aquele comercial, sempre esqueço o nome do perfume Miserento. Um comercial que passa de perfume aí nesses canais de TV por assinatura, que a mulher está num palácio, parece um templo, né? E aí ela vai subindo numa corda, assim, já viram isso? Carolina Herrera. Ela vai subindo num pano assim, né? Até chegar na cúpula, tem um sol lá em cima. Eu falei assim, que é isso, gente? É um perfume ou é uma experiência religiosa que ela está vendo? Né? Você olha assim, o que é isso? Né? Tipo assim, é uma experiência de ascensão. A gente não percebe, mas a gente não percebe, mas de repente a mídia sabe que o ser humano é um ser em busca de sentido religioso. Então associar o consumo de um produto com uma experiência de transcendência, de encontro com o espiritual, com o eterno, etc., vende um produto. Vende um produto, porque o marketing moderno já sabe, o ser humano é um ser em busca permanente de sentido. Tá? Então são os dois problemas. Gente, o sentimentalismo vai produzir um efeito colateral, que é o problema da nossa geração. Tá? Nós somos de uma geração com baixíssima tolerância à dor, desconforto e sofrimento. Baixíssima tolerância. Tá? Infelizmente, o nosso estilo de vida, gente, de classe média, produziu na gente uma grande zona de conforto. Nós criamos todo tipo de bugiganga, todo tipo de dispositivo, todo tipo de equipamento para tornar a nossa vida a mais anestesiada possível. A mais anestesiada possível. E o pior é quando nós transformamos a nossa fé evangélica, o nosso cristianismo, numa religião anestésica. Que ela está aí com uma única função, trazer alívio para a sua dor. Não é brincadeira e não é em vão, eu vou abrir no finalzinho, segura que eu quero te ouvir. Não é à toa que nós temos algumas igrejas que têm como slogan, pare de sofrer. Não é? Pare de sofrer. Né? Por quê? Por que a gente tem isso? Porque não existe nada mais popular do que você inventar uma religião que está aí para trazer alívio para você, para o seu sofrimento, para a sua angústia pessoal, para as dores existenciais, para os desconfortos que você passa na sua vida pessoal. E aí a gente abre isso e fala que isso é cristianismo. Eu fico imaginando alguém com uma placa escrito "Pare de sofrer", para o apóstolo Pedro indo para uma arena romana ser crucificado de cabeça para baixo. Não existe cena mais ridícula, né, do que um monte. Imagina, tá lá Pedro indo para uma arena romana, ser crucificado de cabeça para baixo, e lá na multidão dos romanos, um pessoal com as plaquinhas levantadas, pare de sofrer, para o apóstolo Pedro, que está prestes a morrer como mártir. Eu imagino pessoas com a plaquinha escrito "pare de sofrer", para o missionário cristão pregando o evangelho na Coreia do Norte, torturado, para levar o evangelho de Jesus para contextos que o evangelho nunca chegou. Eu quero ver gente com a plaquinha escrito "pare de sofrer". Para o crente que está lá no Oriente Médio, eu até recomendo um vídeo muito legal, chama Sheep Among Wolves, não tem em português ainda em legenda, é Ovelhas entre Lobos, que é o testemunho de vários cristãos missionários num contexto muçulmano radical, assim, pesado, e o cara fala assim, gente, aqui é o seguinte, aqui eu como cristão, sabe como é que eu vivo aqui? Para eu ser cristão nesse contexto que eu moro, eu tenho que ter mente de criminoso. Porque Jesus aqui é igual uma droga proibida que você tem que vender ele para as pessoas. Imagina, o cara acorda de manhã, tem que ter mente de criminoso, ele tem que desconfiar de todo mundo. Porque ele tem que levar Jesus, mas tem que sobreviver para continuar levando Jesus até os limites. E aí, de repente, aí é pipoca, eu fico imaginando a cena. Aí pipoca o crente, né, com a plaquinha, "pare de sofrer". Ridículo, gente, não faz sentido. Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Então, qual é o nosso problema hoje? O problema hoje é quando a gente transforma a fé cristã e o evangelho, ou reduz o cristianismo a meramente uma experiência terapêutica. Então a sua segunda-feira foi horrível, a sua sexta-feira foi horrível, a sua quinta foi horrível, e a sua semana foi péssima, e falou, gente, eu tenho que ir para a igreja domingo.
Eu tenho que ir para a igreja domingo. Mas por que você vai para a igreja? Eu tenho que ir para a igreja domingo porque eu preciso renovar, eu preciso tirar eu tenho que ter um alívio, eu tenho que buscar uma resposta, eu estou muito angustiado, está muito difícil, a vida está dura, eu tenho que pagar essas contas, o boleto na segunda-feira está vindo, eu tenho que fazer alguma coisa. Então aí você transforma o cristianismo, que é uma fé que transcende todas as nossas necessidades pueris, e Deus, claro, tem interesse em gerir essas questões simples da vida, mas o foco é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o foco do Evangelho. O foco do Evangelho, e a grande boa nova do Evangelho, é que a gente descobre que a nossa vida é muito maior do que nós. É muito maior do que nós. Que o cristianismo que a gente crê e o Cristo que a gente crê transcende nós mesmos. É muito maior do que os nossos sonhos, muito maior do que as nossas expectativas, do que os nossos planos de estabilidade e segurança financeira, do que os nossos planos, até o nosso sofrimento, a nossa dor no cristianismo, ela não é desperdiçada. Porque essa é a diferença entre o sofrimento do cristão e do não cristão. A diferença não é que o cristão vai ser privado do sofrimento, ou da angústia, ou da dor. Deus, pela graça dele, nos livra muito mais do que a gente imagina. Mas quando a dor vier, qual é a diferença básica? É que o não cristão responde diante da dor de forma desesperada. E o cristão, Deus tem o poder de transformar cada dor e desconforto, né, em uma transformação profunda na nossa existência. Basta olhar para Cristo. Cristo diante da cruz. Cristo não correu da cruz, apesar de ter orado ao Pai, se possível, passasse dele aquele cálice. Pense nisso. Mas depois ele transforma a oração dele e fala: contudo não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E a vontade do Pai era, como diz no profeta Isaías, agradou a Deus moê-lo. Agradou a Deus enfermá-lo. Isaías 53, né, por causa das nossas iniquidades. Então pense nisso. Pense que, de repente, o que Deus está designando para a sua vida não é simplesmente aliviar a sua dor e o seu desconforto. É você ter mais capacidade, mais graça, para encarar a dor e desconforto e sofrimento de uma forma significativa. Porque a pior coisa que tem não é sofrer. A pior coisa que tem é sofrer sem sentido. É sofrimento sem sentido. Isso é a pior coisa que existe. Que venha o sofrimento, mas que ele venha carregado de sentido. Que ele venha carregado de propósito. Né? Que ele venha carregado de destino, daquilo que Deus designou para que a gente seja mais cristão. O que parece ser, Christian Smith, a verdadeira religião dominante entre os adolescentes dos Estados Unidos é basicamente se sentir bem e feliz, seguro, em paz. É sobre alcançar bem-estar subjetivo, ser capaz de resolver problemas, ao mesmo tempo ser amável com as outras pessoas. Essa é a pobreza do cristianismo de muita gente. O individualismo terapêutico define a individualidade como uma fonte de referência autêntica de conhecimento e autoridade moral. Eu que me determino, eu que digo o que é bom para a minha vida, eu que digo, eu me realizo, é tudo voltado para o self. Experiência pessoal, subjetiva, é a pedra de toque de que tudo que é autêntico é certo e verdadeiro. Então, olha que louco. O sujeito vai e fala assim: eu gosto de ir naquele lugar, eu sei que é errado, pastor. Eu sei que é errado, mas eu me sinto tão bem lá. Entendeu? Pastor, eu sei que alguns amigos que eu tenho são pessoas que não são legais de eu estar andando com elas. Mas eu me sinto tão bem nessa relação. Eu não vejo nenhum problema nessa relação. Observe, o critério de julgamento se uma coisa é certa ou errada é como ela se sente, sentimentalismo. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Que aqui na igreja, inclusive, já falei essa experiência que eu tive lendo a cartilha do movimento LGBT. Né? Que eu estava lendo a cartilha do movimento LGBT e tinha lá definição de orientação sexual. E aí uma vez eu estava atendendo um casal lá na minha igreja e o casal estava tendo um problema de incompatibilidade, de gênio. Ok. Aí, de repente, né, aí um estava lá conflitando com o outro, mas qual é o problema? O problema é que a gente quer se separar porque eu não me sinto bem com ele. Eu falei, interessante. Mas deixa eu abrir um parênteses. Aí eu contei a história que eu tinha acabado de ler naquele dia, providencialmente, a cartilha do movimento LGBT. Da Associação Brasileira do Movimento LGBT. E a cartilha diz assim: definição de orientação sexual. 2 pontos. Você se relaciona ou se orienta sexualmente a partir do que você sente. Ponto. Aí eu falei, gente, o que vocês acharam dessa frase para o casal? Que absurdo. Que povo é louco demais. O povo é sem noção. Claro que não. Orientação sexual não pode ser só isso. Mas por que não? Porque como que você pode definir orientação sexual pelo que você sente? Isso está errado. Pois é. Só que vocês acabaram de me dizer que vocês querem separar porque vocês não se sentem. Se sentem, a mesma palavra que estava na cartilha. Bem uns com os outros. Um com o outro.
O critério que o LGBT usa para decidir se vai ser homem ou mulher é o mesmo critério que vocês estão usando para permanecer casado ou não. Qual a diferença entre vocês e o pessoal da cartilha LGBT? Nenhum. Para de ser moralista. Para de ser moralista. Tá? Então, o que define as coisas da vida de um cristão não é o que ele sente. Sentimento não é lugar confiável para você construir identidade, escolher igreja, escolher círculo social. Isso não é critério. O critério é outro. O critério é Cristo. O critério não é o que você sente. Quem disse que os seus sentimentos são confiáveis? Quem disse que as nossas decisões são baseadas em sentimentos que a gente não sabe nem de onde procede? Se ele foi produzido por um comercial da Rede Globo, um backbuzz que você viu lá de concurso público dizendo que você vai bombar se fizer aquele curso, ou se é o comercial da Hyundai, ou se aquilo brotou de um filminho que você viu na Netflix. Você não sabe. Como é que você pode pautar decisões para a sua vida em cima do que você sente? Isso não é um critério confiável. Tá? Então nós temos um fenômeno aí, né? Um fenômeno, livros de autoajuda, tudo voltado para o alívio, para a terapia pessoal. Livros de autoajuda, que dizem que você é maravilhoso. Eu gosto muito do livro do Keller, Ego Transformado, que o Keller fala o seguinte, que o ego do ser humano tem que ser igual o dedão do pé. Você nunca lembra dele. Só quando você dá uma topada, né? Você nunca lembra dele. Entendeu? Ego humano tem que ser igual o dedão do pé. Tem que ser igual o dedo. Sabe qual é o problema do ser humano? O ser humano é assim, ou ele pensa demais sobre si mesmo, ou ele pensa menos de si mesmo. Você tem que parar de pensar em si mesmo. A questão não é pensar mais ou pensar menos, é parar de pensar sobre si mesmo. Existe vida para além do seu ego, meu irmão. Existe vida para além do seu self. Existe vida para além do que você acha, sente, pensa. Existe vida. Existe vida para além de nós mesmos. E por incrível que pareça, sua identidade depende justamente disso. Lembra de Lutero? O pecado fez o homem ficar curvado sobre si mesmo. E o que o cristianismo faz? O cristianismo inverte a percepção. Você olha para Deus e começa a olhar para as pessoas. E aí você descentra, você sai de si. Né? O C.S. Lewis chamava isso de extroversão. Extroversão é você sair de si mesmo. A libertação do cristão depende justamente disso. De a gente cair numa espécie de que o Kelly chama no livro de autoesquecimento. Você tem que experimentar um autoesquecimento. O seu problema é que você vai para a igreja, olha como que a gente é egocêntrico. A gente vai para a igreja, vai para a escola, vai para o trabalho, aí você põe um fone de ouvido, que eu acho ótimo, não tem problema nenhum, você põe um fone de ouvido com uma musiquinha, aí você acha que a vida é um filme, você é o protagonista do filme, e todo mundo é cenário da sua existência. Não é assim que o ser humano é? Que o drama da vida orbita ao redor de você, né? E você imagina que você é um personagem principal da história. E não é, você é coadjuvante. Protagonista é Jesus Cristo. Protagonista, né, é Jesus Cristo. Você é coadjuvante. Graças a Deus por sermos coadjuvantes de um ator tão importante nessa história que é Jesus. Palestras motivacionais, né? Às vezes, por exemplo, a gente está aqui, aí eu vou lá e falo assim para você, olha, Jesus chamou para ser cabeça e não ser cauda, aleluia! A vitória está chegando, você pode, você tem a capacidade, as portas vão se abrir, você é vitorioso, você vai sair daqui bombando. Vai chegar bombando, segunda-feira você vai chegar bombando no trabalho. Que maravilha, o pastor deu uma palestra de autoajuda lá na igreja que me deixou maravilhado. Mas aí chega um pastor picareta, né, igual eu, vem falar de secularismo, deísmo, ateísmo, falando, que melancolia, sofrimento, eu tenho que sofrer, que Deus falou que se eu sofrer, eu tenho que sofrer para a glória dele, que minha vida não está voltada para mim mesmo, né? Esse pastor é muito chato. Né? Uma vez uma irmã lá da minha igreja chegou assim, no gabinete, né? A empresa dela quebrou, ela estava muito frustrada com o projeto dela ter falhado, e eu tenho duas opções diante de uma situação como essa. A primeira delas, eu ser um pastor muito desonesto com o evangelho, e dizer para ela assim, minha irmã, levanta a cabeça. Entendeu? A segunda casa é melhor que a primeira. A Bárbara é esperta. Né? Não é isso? Você vai levantar dessa situação aí, você vai bombar, minha irmã. Não é não? Deus tem algo melhor para você. Né? Olha, quem sabe essa crise vai abrir um horizonte para você fazer uma coisa muito maior. Eu podia fazer isso. Ela ia sair aliviada, mas depois, atenção, ela ia sair aliviada, mas ela ia sair aliviada dessa situação dependente, primeiro, do pastor, porque isso é uma droguinha que eu dei para ela, é uma droguinha, é um anestésico. Quando a dor voltar, ela vai querer tomar mais esse anestésico.
Né? É aquele texto do profeta Jeremias, dizem paz, paz quando não há paz. Lembra do profeta Jeremias? Eu vou ficar brincando ali, né, de pastor terapeuta com ela, ela vai ficar eternamente dependente do ânimo que eu dou para ela. Mas isso não liberta. Então eu disse para ela, Igor, eu estou me sentindo incompetente. Gente, desculpa, parece duro, mas vocês vão ver como é que é eficiente. Igor, eu estou me sentindo incompetente. Eu falei, mas é o que você é. Aí você fala, Igor, você não pode falar isso, você pode destruir uma pessoa assim. Você não pode, imagina se a pessoa pode sair do seu gabinete e suicidar, não. Atenção. Falei, minha irmã, é o que você é. E isso é exatamente o que eu sou. Na verdade, isso é o que toda humanidade é. E foi por isso que quem morreu na cruz não foi um profeta, um anjo, um arcanjo, um querubim. Quem morreu na cruz foi o Filho unigênito do amor de Deus. Para Deus ter colocado o Filho magnífico dele numa cruz crucificado, significa que nós somos uma comunidade de gente incompetente e fracassada. Não há nenhuma potência, competência, quer dizer, ter potência, não há nenhuma potência em nós. Nós carecemos da potência de Deus e da graça de Deus para encontrar sentido em quem Cristo é. Não são os nossos empreendimentos, não são as coisas que fazemos, não é o esforço que empreendemos que vai nos dar segurança para a nossa existência. Se uma loja quebra e a gente fica abalado, quase que a nossa vida rui junto com uma loja que quebra, já é um indicador de que a nossa vida não estava constituída suficientemente naquilo que Cristo é e fez. Então, minha irmã, nesse momento, eu não posso te dizer nada sobre se o futuro te promete ter um negócio melhor. A única coisa que eu posso te dizer é que Jesus Cristo é o lugar mais seguro para a gente se encontrar. Pronto. Meu irmão, se isso não nos maravilha, nada mais pode nos maravilhar. Se Cristo e o brilho de Cristo não nos encher de esperança e satisfação em plenitude, independente se você tem uma loja bombando ou não, independente se você tem um negócio bombando ou não, meu irmão, esquece. Esquece, se Cristo não for suficiente, se a glória de Cristo não for suficiente, nada mais é. Se a gente não se sente pleno diante de Jesus, nada mais pode nos dar plenitude no lugar de Jesus. Então, muita atenção para isso, meu irmão. Então, aí tem os coaches, tem as realizações profissionais, programação neurolinguística, autoestima, eu sinto, eu estou sentindo, ou coisas assim. Coisas assim. Né? Coisas assim, que a gente canta na igreja. Né? Que a gente canta na igreja. Né? Que não dizem absolutamente nada sobre a glória de Deus, a glória de Jesus, a glória do Evangelho, sobre o que Cristo fez. É apenas uma musiquinha para estimular e fazer o seu sangue ferver, para aliviar a sua sexta-feira e você ter um pouco de emoção no ambiente de culto. E não há nenhum problema da gente se emocionar, desde que essa emoção emerja de um encontro real com a verdade, e não com a balela estimulante dessa. Essa profunda música. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Observe o sentimentalismo no tom da música. Vem e abraça-me. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Meu filho, atenção, gente, atenção. O cristianismo tem que ser para além do anestésico, do estimulante. Isso aqui teria que ser outra palestra. O cristianismo não é energético. Tinha que fazer uma outra palestra, João. Né? Cristianismo não é taurina, ok? Mas pode agendar, João, pode agendar. Ô, gente, qual é a resposta da reforma protestante que nós comemoramos 500 anos este ano para essa bagaça toda? Ué, tem resposta? Século XVI? Vamos ver Martinho Lutero falando. Vamos ver o mestre Lutero, o mestre da igreja protestante, dizendo: se eu ignoro as obras e a potência de Deus, eu ignoro o próprio Deus. Se ignoro a Deus, não posso venerar, louvar, agradecer e servir a Deus. Pois não sei quanto devo atribuir a mim mesmo e quanto devo atribuir a Deus. Portanto, se queremos viver piedosamente, é necessário que mantenhamos uma distinção certíssima entre a força de Deus e a nossa força. Tem que manter uma clara distinção entre o que Deus faz e o que nós fazemos. Entre a obra de Deus e a nossa obra.
Vês assim que esse problema é uma das partes de toda a suma das coisas cristãs. Dele depende e nele está em jogo o conhecimento de si mesmo, assim como o conhecimento e a glória de Deus. Então nós temos que ter uma visão clara de quem Deus é. Temos que ter uma visão clara, qual é a proporção de Deus, qual é a grandeza de Deus, para que não haja uma confusão entre o que Deus faz e o que nós fazemos. Para a gente não atribuir coisa de Deus a nós e não atribuirmos a nós coisas que são de Deus. A gente tem que ter uma clara distinção aí entre os feitos de Deus e os nossos feitos. João Calvino, é notório que o homem jamais pode ter claro conhecimento de si mesmo, se primeiramente não contemplar a face do Senhor e então descer de Deus para examinar a si mesmo. Porque esta arrogância está arraigada em todos nós. Sempre nos julgamos justos, verdadeiros, sábios e santos. Isso é normal. Eu fiz um texto uns dias na internet, que eu já vi vários colegas pastores e palestrantes falando assim: irmão, a Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você não se amar, você não vai amar ninguém. Quem já ouviu isso por aí? Né? Pois é. Ô, gente, amar a gente mesmo, tá, é um defeito de fábrica. Todo mundo nasce com esse defeito da autopreservação. Até aquele que você acha que é o complexado, que tem complexo de inferioridade, ele só tem complexo de inferioridade, porque quando ele se compara com o outro que ele gostaria de ser, ele se vê distante daquilo. Então até esse se ama demais. Se ama demais. Amar a si mesmo, gente, é um senso de preservação. A gente tem isso na nossa estrutura biológica. A gente quer ser protegido, a gente quer ser admirado, a gente quer ser apreciado, a gente quer ser reconhecido. Isso está na nossa estrutura física e está na nossa estrutura espiritual, por causa da queda, por causa do pecado. Lembra? Lutero, o homem está curvado sobre si mesmo. Por incrível que pareça, né, amar o próximo com a ti mesmo é ironicamente dito por Jesus, em qual sentido? Né? Você não luta tanto para se preservar, você não trabalha tanto para conseguir o seu sustento, você não se esforça tanto para encontrar um pouco de segurança e conforto, né? Faça isso com o seu próximo. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo assim, faça autoajuda que aí você vai começar a amar as pessoas. Jesus não está falando isso. Jesus não está falando assim, infle o seu ego, diga para você no espelho todos os dias como você é lindo, maravilhoso e top. E aí você vai começar a amar as pessoas. É o contrário. Você vai retroalimentar a sua prisão em si mesmo. Ao contrário. Né? Foi isso que Jesus falou. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, ganhá-la-á. Perder a vida significa, gente, entregar a existência nas mãos de Jesus. Permitir ou deixar com que Jesus governe a nossa vida tem um proprietário que é Ele. Ou a gente abraça Cristo na sua totalidade, ou a gente não abraça Cristo. Não dá para você abraçar metade dele e deixar a outra metade correndo nas suas decisões pessoais. Né? Gente, fechando aí para o final, eu quero citar um trechinho ainda de Calvino, que ele fala o seguinte. Olha que fantástico, João Calvino comentando o trecho da oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que é um dos trechos mais poderosos da oração do Pai Nosso. Porque ela nos educa a desejar coisas novas. Ela nos educa a desejar o que Deus deseja, e não o que a gente deseja. Diz assim, ao fazermos esta oração, seja feita a tua vontade, renunciamos a todos os nossos desejos e cobiças, abandonando e deixando com Deus os nossos sentimentos e afetos. E lhes rogamos que não permita que as coisas aconteçam segundo o nosso apetite, mas sim de acordo com o que Ele vê e sabe que é bom e que, portanto, lhe agrada. E ainda, não somente que o efeito das nossas cobiças contrárias a Deus seja anulado e destruído, mas também que Deus crie em nós um novo coração e um novo querer. Esse é o segredo. O segredo, gente, não é impor para Deus a nossa lista de compras. Porque muita gente chega diante de Deus com uma lista de compras. Né? E a gente tem que chegar diante de Deus com a agenda de Deus, não com a nossa lista de compras. O que Calvino está dizendo aqui é que quando nós oramos, seja feita a tua vontade, nós estamos rendidos diante de Deus e desejosos de ter uma nova vontade, que não é mais a nossa. Claro o que vai alterar aí? Vai alterar a nossa oração. A nossa oração muda porque é uma oração em conformidade com a vontade de Deus que nos foi introduzida pela graça. Deus colocou essa vontade nova em nós.
Então, muito da nossa luta em oração, pessoal, não é uma luta de fazer uma oração e a oração não ser respondida. É uma luta de trocar a nossa vontade e os nossos desejos para a gente começar a orar certo. Deu para entender isso? Quem está acompanhando isso? Né? Então, aí ele vai dizer assim, em resumo, que não queiramos nada de nós mesmos, mas sim que o seu Espírito exerça o seu querer por nós e em nós, e nos faça gostar das coisas que lhe agradam e odiar com horror tudo que lhe desagrada. Gente, é isso aí, tá? Eu podia falar mais um pouquinho aqui, mas vou dar um break já, que eu quero abrir para as perguntas. Tem um irmão ali que já levantou a mão, quero ouvi-lo. Mas, irmãos, pessoal, atenção para isso. Quando que o cristianismo se torna anestésico? Quando esse cristianismo está curvado diante do querer de cada indivíduo. E o cristianismo e Cristo não estão curvados diante da nossa vontade. O movimento é inverso. Nós que devemos estar curvados diante da vontade de Deus, desejando fazer o querer dele. E não é porque Deus é tirano e a vontade de Deus é chata, não. É porque Deus está nos salvando da nossa própria vontade. A nossa própria vontade. Gente, o que seria o inferno? O inferno seria Deus falar assim, seja feita a tua vontade. Isso seria o inferno. Tá? O céu, a libertação, a plenitude é quando essa ordem é invertida. E aí nós temos condições pela graça de dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Por uma razão muito simples. Ela é boa, perfeita e agradável. Tá bom, pessoal? Graças a Deus, né?